Vamos lá, a resolução dessas expressões. O primeiro exercício pede para nós fatorarmos as seguintes expressões. A fatoração aqui no caso, na letra A, vai ser usado o fator comum. Se nós observarmos, existe o fator comum x ao quadrado que se repete entre os dois termos da expressão. Dividindo x ao cubo por x quadrado, resta x, e dividindo 3x quadrado por x quadrado, resta o 3. Essa é a forma fatorada da primeira expressão. No caso B, entre os dois termos apresentados, existem letras e números que podem ser colocados em evidência. Em termos dos números, entre o 14 e o 7, nós temos o 7, que é um fator comum. Em termos das letras, nós temos o x e o y, que se repetem nas duas expressões. Dividindo, então, cada expressão, cada termo dessa expressão, o 14 por 7 dá 2, sobra x. 7xy² por 7xy vai sobrar mais y. Esse é o resultado da expressão CB fatorada. Na expressão C, a ideia é que usemos os agrupamentos. Percebe-se que na primeira parcela pode ser agrupado o x³ mais 3x², porque entre eles existe o x² como fator comum, restando o x mais 3. E no segundo agrupamento ali, dá para a gente colocar o 2 em evidência, restando x mais 3. E aí, na sequência, na primeira etapa do agrupamento, se nós temos o x mais 3 como um parênteses que apareceu repetitivo, ele pode ser o fator comum ser colocado em evidência agora. E aí, dividindo a expressão toda por x mais 3, vai restar x ao quadrado, e a segunda expressão dividida sobra mais 2. E essa é a expressão final toda fatorada. Na letra D, se nós olharmos para quais os termos serão agrupados, uma ideia é que se faça o agrupamento do primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto, já que entre eles sim vai existir algum elemento que possa ser colocado em evidência. Do primeiro com o terceiro elemento, parcela lá da expressão, o m pode ser o fator comum, dividindo mx por m sobra x, dividindo menos my por m sobra menos y. E da segunda e a quarta parcela, se nós observamos que o n aparece de forma repetida, se colocarmos o n em evidência, vai restar ny por my, menos nx por n, vai sobrar menos x. E aqui ocorre algo interessante. No primeiro parênteses apareceu x menos y, e no segundo apareceu y menos x. O que deve ocorrer para que nós possamos dar continuidade ao agrupamento é que esses dois parênteses sejam idênticos, e eles não estão idênticos. A diferença entre eles é exatamente o sinal, né? O y está negativo em um parêntese positivo em outro, e o x também com sinais trocados. Para que a gente resolva isso, na verdade a gente pode, ao invés de ter colocado o n em evidência, colocarmos o menos n em evidência, o menos 1 em evidência, né? E aí sim a gente trocaria os sinais dos termos aqui de dentro. Apenas trocando, além dos sinais, vou trocar a ordem dos elementos, fazer uma comutativa aqui, para que fique na ordem igual do primeiro parêntese. Então, menos o y, e o x, que já estava menos, multiplicado por menos 1, vai passar a ser mais x. E aí sim a gente pode finalizar colocando o x menos y em evidência, porque esse é o parêntese que apareceu comum, e restando na divisão da primeira parcela m, na divisão da segunda menos m. Essa seria a resposta final da fatoração daquela expressão apresentada. O segundo exercício pede que nós simplifiquemos as expressões, considerando que o a é diferente de zero e o b é diferente de zero. Essas condições são apenas para garantir que essas frações elas existem, dado que nos denominadores aparecem os itens a e b. Tá? De forma fatorada, isso apareceria, garantindo então a existência dessas frações. Na primeira expressão, inicialmente, para nós podermos fazer uma simplificação, nós precisamos ter tanto o numerador quanto o denominador na forma de produto, para que possamos usar o cancelamento. Então, vamos tentar transformar aquele numerador e esse denominador na forma de produto.
Primeiro nós temos um a ao cubo multiplicando um a menos 1. Como isso é uma multiplicação de potências de bases iguais, podemos manter a base e somar os expoentes. Expoente 3 somado com menos 1 vai dar quadrado. A segunda parcela é um a quadrado que multiplica um a, mantendo a propriedade também, mantendo a base e somando os expoentes, vai dar elevado ao cubo. E no denominador, que nós temos um a quadrado vezes um a elevado a menos 1, podemos manter a base e somar os expoentes, que vai dar elevado a 1. Ainda podemos, continuando no numerador, existe o termo a ao quadrado, que pode ser posto em evidência, sobrando 1 mais a, e isso está dividido por a, de tal forma que podemos simplificar um a do denominador com um a do numerador, restando a que multiplica 1 mais a. Essa seria a expressão de forma mais simplificada. No segundo caso, nós temos no numerador, também para colocarmos em evidência, para transformarmos em produto e daí tentarmos aplicar o cancelamento, fator comum a ao quadrado e o fator b ao quadrado, porque ambos os termos, né, a quadrado existe nos dois termos, porque por trás desse a quarta existe um a quadrado e o b quadrado também. Dividindo então a primeira parcela, resta b quadrado, e dividindo a segunda parcela vai restar a quadrado. No denominador, nós temos a ao cubo e a, então o que repete é a, e b ao cubo que repete é b. Dividindo a ao cubo b por a, b, vai sobrar a ao quadrado, e a segunda parcela dividindo vai sobrar b ao quadrado. Como a adição é comutativa, né, esses dois parênteses, na verdade, significam a mesma coisa, podem ser simplificados e ainda podemos simplificar um a do denominador com o numerador e o b também, de tal forma que nossa expressão e fica exatamente a vezes b. O terceiro exercício, sabendo que x menos y vale 3, obtenha o valor numérico desta expressão. mx mais ny menos my menos mx sobre n menos m, e tudo isso elevado ao quadrado. Lógico, com m diferente de n, para garantir a existência dessa fração. O que pode ser feito com essa expressão? Vamos lá. No numerador, ele pode ser agrupado. Deixa eu trocar aqui o símbolo, o sinal. Vamos colocar um colchete. Nós vamos agrupar o numerador. O numerador pode ser agrupado. O que podemos escolher aqui? O primeiro com o segundo e o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. Ficaríamos com o m em evidência, x menos y, e colocaríamos o n em evidência e apareceria y menos x. Da mesma forma que aconteceu no exercício anterior, já vamos fazer uma alteração disto. Isso pode ser, então, rearranjado, né, para que fiquem os dois parênteses iguais, multiplicando por menos 1 essa expressão toda. Então, ela ficaria m, colocando o menos 1 em evidência ali, na verdade. Menos o n em evidência, vai trocar os sinais de lá de dentro, ficaria x menos y. No denominador, nós teríamos n menos m, e tudo isso elevado ao quadrado. Então, a nossa expressão e fica, ainda terminando de fazer o agrupamento no numerador, o x menos y seria o fator comum, que multiplicaria m menos n. E o denominador está n menos m. Mais uma vez, nós temos o problema de que não podemos simplificar esses dois parênteses, porque eles ainda têm uma diferença de sinal. Para que embaixo ou em cima troque-se esse sinal, nós devemos multiplicar por menos 1 essa expressão, colocar o menos 1 em evidência para eles. Então, poderíamos deixar no numerador como está, por exemplo, e embaixo colocar o menos na frente em evidência. Então, trocaríamos o sinal, o m ficaria positivo e o n, que era positivo, passa a ser negativo. De tal forma que você pode sempre conferir. Esse menos que está na frente significa que é menos 1 vezes o parênteses. Se eu multiplicar pelo m vira menos m, se eu multiplicar pelo menos m volta a ser o n. Então, escrever dessa segunda maneira é equivalente à primeira. Isso é só uma comodidade para que eu possa agora aplicar o cancelamento. E o que restou da expressão do e é que o numerador que ficou x menos y está dividido por menos 1, então é menos o x menos y, mas tudo isso está elevado ao quadrado.
mas qualquer número elevado ao quadrado é positivo, então isso aqui é o x menos y elevado ao quadrado. E como sabemos que o x menos y vale 3, isso aqui é 3 ao quadrado, isto é 9. Ok? Continuando aqui, né? No exercício 5, ele quer que nós façamos as simplificações das expressões, considerando as condições de existência. Então, vamos lá. Na primeira expressão, nós temos ela dada como a menos 2, e no denominador existe um trinômio quadrado perfeito. Nós não podemos simplificar uma expressão enquanto ela ainda está na forma de soma ou subtração, porque o cancelamento só se aplica entre as multiplicações. Nós precisamos, então, tentar fatorar o denominador para podermos aplicar aí o cancelamento na sequência. No denominador, fatorando o trinômio quadrado perfeito, nós tiraríamos a raiz quadrada do primeiro termo, a raiz quadrada do último termo, e o sinal, nós pegamos o sinal da expressão que está no termo intermediário, o termo do meio, e isso ao quadrado. Este aqui é o quadrado de uma diferença que, desenvolvido, retorna para aquela expressão do trinômio quadrado perfeito, surgindo então a expressão a menos 2 no numerador e no denominador. Então, nós podemos cancelar uma expressão dessa, um a menos 2 com um a menos 2 do denominador, e a nossa expressão final ficaria 1 sobre a menos 2. Esse é o resultado da nossa expressão de forma mais fatorada possível. Nosso caso B é uma subtração entre duas frações em que os denominadores são diferentes. Então, nós vamos ter que fazer MMC entre aqueles dois termos. E no caso, o MMC entre duas expressões algébricas diferentes é o produto entre elas. Dividindo, então, por A menos 2, essa expressão vai resultar em A mais 2, que multiplica 1, e ficamos com A mais 2. Essa expressão toda dividida pelo segundo denominador resulta em A menos 2, que multiplica aquele 1 e vai dar A menos 2. Atenção que o sinal menos é da expressão toda, por isso ele está na frente de toda a expressão com o parênteses, para nós lembrarmos que é menos e menos cada um desses termos, tá? Então, eliminando o parênteses, nós teríamos A mais 2 menos A mais 2. Isso dividido por A menos 2, que multiplica A mais 2. Cancelando os valores de A, nós temos que a nossa expressão seria 4 sobre o produto da soma pela diferença. A menos 2 por A mais 2, de forma mais simplificada aí a expressão. Na letra C, nós temos a expressão dada da seguinte forma. Essa potência, né, A elevado a menos 2, pode ser reescrita como 1 sobre A ao quadrado, menos 2 sobre AB, e a outra potência de expoente negativo também pode ser escrita como 1 sobre B ao quadrado. E aí, nessa soma e subtrações de frações de denominadores diferentes, o MMC vai ser A ao quadrado, B ao quadrado. Dividindo por A ao quadrado, vai restar B quadrado. Dividindo por AB, vai restar AB, que multiplica 2, 2AB. E dividindo pelo B quadrado, resta A ao quadrado. De tal forma que o numerador pode, de novo, ser fatorado. Como? Ele é um trinômio quadrado perfeito. Tiramos a raiz quadrada do primeiro termo, menos, pegamos o sinal do meio, a raiz quadrada do último termo e elevamos ao quadrado. Conferindo, né, que no meio, se eu desenvolver esse produto notável, quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, é exatamente o termo anterior, mais o segundo termo ao quadrado. E essa é a nossa expressão final. Poderia ainda ter sido simplificada da seguinte forma, se quisermos escrever isso tudo como uma única fração, poderíamos estar com B menos A sobre AB, tudo isso elevado ao quadrado. Aqui embaixo, como o A e o B, tanto o A quanto o B estão elevados ao quadrado, é como se todos eles estivessem ao quadrado. Essa é a resolução da nossa letra C. A letra D tem dois denominadores diferentes, uma subtração entre elas, e esses denominadores podem ser fatorados. Então, vamos inicialmente fatorar cada um em separado. Na primeira expressão, um A pode ser colocado em evidência, restando 3, que multiplica A. E no segundo denominador, é um 3 que pode ser colocado em evidência, restando 3 menos A. Dessa forma,
Agora, para nós realizarmos a operação entre as duas frações, MMC entre os denominadores, que será 3A, que multiplica 3 menos A, todos os fatores distintos, com seus maiores expoentes, no caso todo mundo só tem o mesmo expoente, e dividindo os termos, né, na primeira divisão vai restar 3, que multiplica 3, dá 9. Na segunda, a divisão vai restar em A, que multiplica A vai dar A quadrado. E aí, o numerador surgiu uma diferença de 2 quadrados, que pode ser fatorada. Raiz do primeiro menos raiz do segundo, raiz do primeiro mais a raiz do segundo. E aí o parênteses 3 menos A pode ser simplificado, numerador e denominador. Nossa expressão final fica 3 mais A no numerador, dividido por 3A no denominador. Atenção novamente que, como é uma soma no numerador, não pode ser simplificada. Não posso simplificar nem o A nem o 3 nesse caso, certo? Isso seriam todas as simplificações possíveis em todos os termos aí. Identificando as respostas finais aqui. Tranquilo? Qual o valor numérico dessa expressão? 475 elevado ao quadrado menos 474 elevado ao quadrado. Talvez você queira pegar uma calculadora simplesmente e resolver. Nada impede que você faça, mas em alguns momentos você talvez não vai ter uma calculadora na mão para pensar em resolvê-la com esse recurso. O que a gente pode fazer usando recursos da matemática é enxergar esta resolução como uma diferença de dois números elevados ao quadrado. E uma diferença de 2 quadrados é resolvida fatorando-se como raiz do primeiro mais raiz do segundo, raiz do primeiro menos raiz do segundo. A diferença entre 2 quadrados se transforma no produto da soma pela diferença. Então, essa nossa expressão poderia ser reescrita usando esse caso de fatoração. A raiz quadrada do primeiro, 475, mais a raiz quadrada do segundo, 474, que multiplica esses mesmos termos, só que subtraídos. É o produto de uma soma por uma diferença. No primeiro parênteses, 475 com 474, somando aqui vai dar 9, 14, 949. Que vai multiplicar o segundo parênteses, que vale 1. Então, o resultado final dessa expressão é 949. Mesmo que você não tivesse a calculadora, mas resolvesse fazer na mão, essas contas realmente executadas, né, 475 ao quadrado e o 474 ao quadrado seriam números enormes, te dariam trabalho e a chance grande de você errar. Então, mais fácil você resolver fazendo o caso de fatoração. Lógico que se você não perceber o caso de fatoração, não se lembrar dele, o outro método também resolve. Mas aqui é um método mais rápido para se resolver o exercício, ok? Bom, vamos lá. Exercício 7. Sabendo que x ao quadrado mais 1 sobre x quadrado é igual a 14, calcule para x positivo o valor de, primeiro caso, x mais 1 sobre x, segundo caso, x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Vamos denominar essa expressão que está sendo pedida de e vamos calcular o valor dessa expressão e. O que a gente pode observar é que o dado no enunciado apresenta o x e 1 sobre x, todos eles elevados ao quadrado. E na minha expressão e, eles aparecem elevados à potência 1. Então, seria interessante se aparecessem esses valores ao quadrado para que eu pudesse fazer a substituição do que foi dado. Para isso, para que apareçam esses termos ao quadrado, nós vamos usar o artifício de aplicar o procedimento feito no primeiro membro da igualdade, o mesmo procedimento aplicado no segundo membro, que isso garante a equivalência entre os dois lados da sua equação, da sua igualdade. E aí, no caso, nós vamos aplicar exatamente o quadrado dos dois lados, para que surja exatamente os termos ao quadrado. Então, nós vamos ter x mais 1 sobre x elevado ao quadrado. Desenvolvendo esse segundo membro, nós vamos ter o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Atenção que isto é um produto notável e nós não podemos esquecer de que o expoente não pode ser distribuído. Tem que ser aplicada a regra, ou você monta os dois parênteses e façam todas as distributivas possíveis aí. Ao executar isso, dá para perceber que o termo x, nessa multiplicação do termo intermediário, pode ser simplificado. E se nós agruparmos de forma conveniente aqui,
nós vamos ter o x² mais 1 sobre x² mais 2. Por que eu agrupei desta forma? Porque essa expressão já está dada no enunciado com o valor de 14. Então, nós vamos poder substituir toda essa parcela por 14 e a nossa expressão dá como resultado 14 mais 2, que é 16. Mas isso é o resultado da minha expressão ao quadrado, e como nós queremos a nossa expressão e, isso vai ser a raiz quadrada. Como nós vamos calcular a raiz quadrada, pode ser o resultado positivo ou negativo, mais ou menos 4, mas nós estamos trabalhando com a possibilidade do x positivo, então nós vamos ficar com a resposta positiva. Nossa expressão e vale 4. O que isso significa? Que a nossa expressão e era o valor de x mais 1 sobre x. E acabamos de descobrir que isto vale 4 no nosso problema, no nosso exercício. Ok? E vamos prosseguir. Na letra B, é pedido que se calcule o valor de x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. De maneira semelhante ao primeiro item, nós vamos agora pegar a nossa expressão e elevá-la ao cubo, para que surjam esses termos elevados ao cubo e nós possamos pensar o que fazer em termos de substituição. Então, o valor e elevado ao cubo, a gente já sabe que é 4 elevado ao cubo, porque o e nós acabamos de calcular e descobrimos que ele vale 4. Isso é, desenvolvendo então o produto notável, mais uma vez, o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. E agora nós podemos também, além de resolver nesse 4 ao cubo é 64, agrupar de tal forma que nós enxerguemos o que nos interessa, que é o x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Isso é o que nós queremos resolver. E o que ainda vai nos restar nessa expressão aqui? Resta ainda, simplificando um x com um x aqui, sobra 3x. E aqui, simplificando um x no numerador com o denominador, mais 3 sobre x. Então, podemos dizer que 64 vai ser igual. Essa parcela toda, que é o que me interessa, que eu vou deixar dessa forma, que é o que eu chegar no final no resultado disso. E, entre esses dois termos, eu posso colocar um 3 em evidência, porque o 3 repete nos dois. Colocando o 3 em evidência, eu vou ter x mais 1 sobre x aqui dentro do parênteses. Que, por incrível que pareça, é o valor da nossa expressão e, lá do enunciado. Então, copiando tudo que nós tínhamos aqui e substituindo agora esse parênteses por 4, porque isso é o valor da nossa expressão e, nós vamos ter que 64 é igual a x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo mais 12. Deixa eu arrumar, porque esse x ao cubo aqui ficou muito esquisito. Ficou parecendo 3x. X ao cubo. E como nós queremos o valor dessa expressão, vamos isolá-lo e passar esse 12 subtraindo para o primeiro membro. Ao subtrair isso aqui, nós vamos ter o resultado de que o x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo, a nossa expressão, é 52. O valor pedido naquela expressão ao cubo, certo? Continuando com a resolução, nosso último exercício pede que nós façamos a racionalização dos denominadores apresentados. Então, vamos lá, pensando em cada caso aqui. Os denominadores apresentam somas e diferenças, e nesse caso, a racionalização se aplica pensando num produto notável também, no surgimento, fazer o surgimento de um produto notável. Como nós temos a expressão raiz quadrada de 2 menos 1, se nós tivermos isso sendo multiplicado pela expressão raiz quadrada de 2 mais 1, que comporia ali o produto notável da soma pela diferença, para que a gente possa resolver isso, lembrando que, de forma equivalente, o que você faz com o denominador de uma fração, você tem que fazer com o numerador, para que ela continue sendo uma fração equivalente. Então, dessa forma, a nossa expressão e ficaria 4, que multiplica a raiz quadrada de 2 mais 1 no numerador, dividido, e o denominador agora é um produto notável, que se resolve fazendo o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro vai se tornar 2,
menos o quadrado do segundo, que é 1. Então, a nossa expressão passa a ser 4, que multiplica a raiz quadrada de 2 mais 1. O denominador vai ser 1, que não tem necessidade de escrever. Então, a nossa expressão de forma simplificada passa a ser 4, que multiplica a raiz de 2 mais 1. Na nossa letra B, a expressão está dada como raiz de 6 e o denominador é uma soma de radicais. Então, da mesma forma, nós vamos forçar o surgimento de um produto notável para que isso fique de forma eficiente. Então, nós vamos fazer a raiz quadrada de 3. Deixa eu arrumar isso aqui, gente. Esquisito. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, que já está apresentado. E nós vamos multiplicar pelo termo para compor aqui o produto da soma pela diferença. No caso, é multiplicar, então, pela diferença. E aquilo que foi feito no denominador deve ser feito no numerador. Resultando em, no numerador, quando nós fazemos raiz de 6 vezes a raiz de 3, isso vai dar raiz de 18. E raiz de 6 vezes a raiz de 2 vai dar raiz de 12. No denominador, nós temos o produto notável para ser desenvolvido, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro termo vai dar 3, o quadrado do segundo termo vai dar 2. 3 menos 2 vai dar 1 no nosso denominador, que nem precisar de ser escrito. O que pode ser feito é alguma simplificação em termos de numerador. Porque a raiz quadrada do 18, se nós pensarmos, ela é 2 vezes o 9, e o 9 pode sair da raiz como 3. Então, ficaríamos com 3 raiz de 2 de forma simplificada. E o 12, ele é 3 vezes o 4. O 4 também pode sair da raiz como um 2. E vai sobrar ainda o 3 dentro da raiz, né? Porque ele é 3 vezes 4. 4 sai como 2 e o 3 fica dentro da raiz. E a nossa expressão final é isso, 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 3. E não pode ser simplificada mais do que isso, porque os radicais aqui não são semelhantes, então eles não podem ser agrupados. Nem dá para pôr fator comum em evidência, nem nada. Ficamos com isso aí de resultado. O caso agora da letra C, nós temos 2 sobre, isto é, uma raiz quadrada, e dentro dela eu tenho a raiz de 5 menos 1. O que nós vamos fazer é multiplicar por uma outra raiz também, em que apareça o termo que vai me garantir, para efeito de multiplicação de radicais, né? Porque se nós multiplicarmos esses dois radicais, a multiplicação acontece entre os dois elementos, os radicandos, são os números que estão dentro das raízes. Quando nós multiplicarmos o termo que está aqui dentro pelo termo que está aqui, vai surgir exatamente o produto notável da soma pela diferença. E aí nós podemos executar dessa forma. O que foi feito embaixo, replicamos em cima. Raiz quadrada de raiz de 5 mais 1. O que vai surgir aqui? Fazendo o produto, né? Deixa eu manter aqui em cima. 2 raiz de 5 mais 1. Embaixo, multiplicando os dois radicais, nós vamos manter essa raiz e multiplicar o que está dentro. Mas ao multiplicar o que está dentro, nós vamos desenvolver o produto notável. Desenvolvendo o produto notável é o quadrado do primeiro, que é 5, menos o quadrado do segundo, que é 1. Ou seja, vai dar uma raiz quadrada de 4, um denominador, que é 2. Então, a nossa expressão passa a ser 2, que multiplica a raiz da raiz de 5 mais 1, sobre a raiz quadrada de 4, que já é 2, já simplificando. E esse 2 vai poder ser simplificado também. Então, nossa expressão fica a raiz quadrada da raiz de 5 mais 1. Isso é a forma mais simplificada dela. E o nosso último caso aqui, na letra D, desculpa, nós temos uma soma de novo. Então, vamos manter. O que está no numerador se mantém. E o que está no denominador, nós vamos multiplicar por outro termo, de tal forma que surja o produto da soma pela diferença. Como eu tinha uma soma, eu multiplico pela diferença. Isso que foi feito no denominador vai ser feito no numerador. Raiz de 3 menos raiz de 2. Só que multiplicar a raiz de 3 menos a raiz de 2 por ela mesma significa esse número elevado ao quadrado. Então, o que nós temos no numerador é um produto notável para ser desenvolvido.
Ou, se você quiser, fazer todas as distributivas aqui, né? Mas o produto notável aqui seria o raiz de 3 menos raiz de 2 elevado ao quadrado, que dá o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso dividido, um denominador, que é o produto da soma pela diferença. O quadrado do primeiro termo é 3, menos o quadrado do segundo, que é 2. 3 menos 2 vai dar 1 no denominador. O que nós podemos fazer aqui é agrupar, né? O 3 somado com o 2 vai dar 5. E nós ficamos ainda com menos 2 vezes, o raiz de 2 vezes o raiz de 3, raiz de 6. Sobre 1, fica essa única expressão como resultado final. Ok? Bom, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês, por favor, postem nos comentários que eu possa ajudar vocês, certo?